Bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai voltar para Deus de todo o coração. Tudo muda quando de verdade reconhecemos, estamos com os nossos corações quebrados, esmagados, humilhados, ou seja, em algum momento, todos nós, na nossa vida, fomos altivos. Achamos que aquele era o caminho certo, achamos que estava fazendo a coisa certa, até Deus, até Jesus se encontrar conosco no caminho. Assim como ele se encontrou com Saulo e a sua luz resplandeceu diante de Saulo, porque Jesus é a luz do mundo, então assim também aconteceu nas nossas vidas. Não se engane. Você pode estar olhando para alguém, admira essa pessoa que fala as palavras de Deus, mas saiba, essa pessoa também passou pelo tratamento de Cristo, está sobre o poder e sobre a presença de Jesus e sobre a proteção de Jesus, e por isso tem avançado, tem abandonado maus caminhos, tem se arrependido. Então, se você ainda não tomou essa decisão, qual é a primeira decisão? Entregar a vida para Jesus. Confesse a Jesus os seus pecados, aqueles que você tem consciência. E à medida que você for lendo as palavras de Deus, você for se relacionando com Deus, o Espírito Santo vai trazendo aquilo que está oculto para a luz, para que venhamos nos arrepender, aquilo que está no seu inconsciente para o consciente, para que venhamos nos arrepender, pedir perdão a Deus, receber de Deus o seu perdão e fazer essa caminhada com Jesus Cristo. Amém? A palavra que o Espírito Santo de Deus traz para os nossos corações hoje fala sobre a tricotomia do nosso ser. Claro que hoje, por nós termos acesso a tanto conhecimento, temos sido cautelosos, diligentes em algumas situações. Mas o que o Espírito Santo de Deus nesses últimos dias quer trazer para nossa consciência, a primeira pergunta que nos faz agora o Espírito Santo é: quem manteve você viva e quem manteve você vivo até agora? Antes desses conhecimentos todos, antes dessa saúde toda, antes desse entendimento todo. Quando nós entramos em contato com as palavras de Deus, com a presença de Deus, e isso é possível se você se voltar para Ele de todo o coração. Então, Jesus Cristo, falando numa linguagem para você entender, Ele vai te dando estrutura, e essa estrutura psicológica, essa estrutura psíquica, essa estrutura mental, essa estrutura emocional, essa estrutura física que Jesus te dá é nas suas palavras. É você confiar no caráter dele, na presença dele, no poder dele. Ou seja, você coloca toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua expectativa em Jesus. Você busca Jesus, você pede a Jesus, você persevera na porta até que Jesus abra a porta. Então Jesus vai te fazendo avançar, Jesus vai te fazendo se posicionar, porque cada vez que nós estamos alicerçados em Jesus, fica mais fácil dizer não, fica mais fácil aceitar a retaliação, você aceita a rejeição, você aceita o desprezo, você aceita a zombaria, você aceita o escárnio, você vai aceitando. Por quê? Porque você é estruturado em Jesus, no amor de Deus Pai. Então, você é estruturado por Jesus, você é amado, ele restaura a tua identidade nele, ele restaura o teu caráter, ele restaura a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus, porque Josué, um grande homem de Deus que
ele assume ali o posto de Moisés. Moisés cumpriu a sua missão poderosamente com a intervenção de Deus no mundo físico do Egito, onde o Egito trazia muita aflição, muita opressão, trazia muitos trabalhos para o povo de Deus. E o Egito não estava mais dando, eu diria numa linguagem para eu e você entender, ferramentas para que aqueles pais de famílias, para que aqueles trabalhadores pudessem trazer os resultados, trazer os seus alimentos para suas famílias, para dentro da sua casa. Então o povo de Deus estava sobrecarregado, estava com um peso muito pesado sobre seus ombros, e isso aferia a seu povo sofrimento mental, desgaste físico e desgaste emocional. O povo estava chorando, o povo estava clamando, o povo estava pedindo a intervenção de Deus, o povo estava pedindo, Deus olha para mim, o povo estava pedindo, Deus nos tira desse lugar de sofrimento, desse lugar de maus tratos. Então você vê que a oração é a ferramenta de um cristão. A oração é o seu relacionamento com Deus. Você ainda não saiu, você ainda não chegou, você ainda não foi liberto, mas você diz, Senhor, eu quero sair desse lugar. Senhor, eu quero ser liberta, eu quero ser liberto. Senhor, me dá uma nova história. Senhor, ensina o meu coração. Senhor, restaura as minhas emoções. Senhor, restaura o meu psicológico. Então existe um lugar meu e seu, um lugar de relacionamento, um lugar de conversa, um lugar de falar para Deus, de abrir o seu coração, de abrir a sua alma, de colocar no altar, de colocar nessa conversa a amargura, a dor, a aflição, o sofrimento. Esse lugar sempre existiu. E Deus, ele tá nesses últimos tempos trazendo a identidade da igreja. Que Deus é um Deus de relacionamento. Que Deus é um Deus que traz alegria para a amargura das perdas, para a infelicidade da vida. Porque Noemi, ela se considerava, falando numa linguagem para eu e você, Noemi uma mulher que tinha filhos, uma mulher que era casada, e aí o marido morre, e aí os filhos morrem. Então ela quer trocar o seu nome. Ela está infeliz, ela está desanimada, ela está triste. Mas ela não perdeu tudo. Mas a tristeza tem esse poder, se nós não tivermos essa percepção, dependendo de quem está ao nosso lado, de querer roubar a nossa visão. Mas glória a Deus que em meio à tristeza, Noemi sabia para onde voltar. E Deus, Ele quebra o nosso coração. Ele tira a nossa soberba e o nosso orgulho. O pecado, ele adoece as emoções. O pecado, ele adoece o psicológico. Transgredir a orientação de Deus. Não ouvir a voz de Deus. Viver uma vida onde você segue os conselhos do coração. Aonde você segue a sua própria vontade. Aonde você se acha autossuficiente, eu sei o que fazer, eu vou fazer, eu consigo fazer. E muitos ensinamentos têm nos levado a esse lugar de positivismo que são construções mentais de areia. Quando vem o vento e a tempestade, positivismo não te segura no dia mau. O que te segura é o alicerce, é Jesus Cristo. É saber que Deus só quer o teu bem. É saber que mesmo com um dia mau, ainda assim, se Ele permitiu, algo melhor virá sobre a tua vida. É esse alicerce. E é um alicerce que é construído de alguém que ouve a voz de Deus, de alguém que ouve Jesus Cristo e pratica as suas palavras. Então os corações quebrados foram quebrados porque andaram nas suas próprias escolhas. E estão prontos para serem restaurados, para terem saúde, para terem seus ferimentos curados. Porque se Deus não curar, Deus falava sobre o ferimento do seu povo. Grande é o teu ferimento. Tu grita com o teu ferimento. Mas Deus deu uma palavra para o seu povo. Eu vou curar.
o ferimento que eu mesmo, o Senhor, permiti. Discirna os tempos. Eu sei que existem irmãos nossos que estão em outras estações e muitas vezes esqueceram até dos momentos de dores que passaram, dos momentos de lamentos que passaram, dos momentos de tristeza que passaram. E que nesses momentos não havia sorriso, que nesses momentos havia angústia, havia tristeza, havia aflição na mente, havia desgaste físico. Não se contente com os diagnósticos. Você não é um diagnóstico. Você pertence a um reino de saúde, a um reino de estabilidade, a um Deus que quer trazer para esse ambiente que você está saúde, bem-estar. Não acredite que Deus não quer o melhor para você. Ele quer o melhor e Ele pode fazer. Porém, temos que voltar para Ele de todo o coração. Nos humilharmos debaixo da sua palavra. Praticarmos a sua palavra. Porque Deus usa, sim, de pessoas ímpias que adoram outros deuses e diz, se submetem. Foi o que ele disse para Zedequias. Ele mandou Zedequias se submeter se ele quisesse preservar a sua vida. Mas ele escolheu ficar com status, ele escolheu ficar com aparência. Ele não quis se humilhar. Ele preferiu ficar com o seu status, com sua aparência, com os seus relacionamentos. E o que veio? Veio Nabucodonosor. Ele confiou no Egito. Então veio Nabucodonosor. Matou os seus filhos. Tirou os seus olhos. E o acorrentou. Mas Deus o exortou. Deus o exortou a se entregar. Deus disse, não resista. Se entregue, se submeta, mas o orgulho humano, a soberba humana, o status humano que elevou na mente. Você não é mais um ser humano, você é o status, você é a conquista, você é a vitória, você é o poderoso, você é a poderosa. Então esquecemos que somos seres humanos. E a palavra de Deus vem nos lembrar. Jó diz... Em Jó 3, capítulo 3, verso 25. O que eu temia veio sobre mim. Jó disse, o que eu temia veio sobre mim. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Sua alma está inquieta? Sua alma está contrita? Sua alma está cansada de esperar? Porque esses são estados da alma que homens e mulheres como eu e você, porque a gente não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Está em nós. Você tem um Espírito que é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, que é consolado pelo Espírito Santo de Deus. Então, seres humanos como eu e você mostram que passamos por tristeza, passamos por angústia, passamos por inquietação na alma, passamos por dilemas na alma. E por que Jó está passando por esse dilema? Por essa inquietação, porque ele foi atingido pelo poder do diabo na tricotomia do seu ser. Deus autorizou, Deus permitiu, Deus mexeu em coisas na vida de Jó que o abalaram emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Ele estava vivendo um tempo onde força física, força emocional e força psicológica, além de uma esposa totalmente carnal e não espiritual, que as suas palavras não o consolavam, mas os deixavam mais triste. E os seus amigos? Então Jó estava do lado de pessoas opressoras, porque pessoas que trazem palavras que nos oprimem, que nos põem para baixo, que não nos levantam no dia mau, que não nos consolam.
mas que trazem mais sofrimento. Jó está destruído, Jó está no chão, Jó está numa situação miserável. E você olha para Jó e diz: Jó levanta, Jó sorri, Jó reage. E Jó não está entendendo nada. Era o que ele receava, era o que ele temia. Mas Deus permitiu ser tocado. Mas Jó era aquele que praticava a palavra só em ouvir. E foi parar em um cativeiro. E foi parar numa situação lamentável. Foi esmagado, foi moído, foi prensado. Porque Deus nos mostra que ainda que nós obedeçamos às suas palavras, Ele é soberano e Ele tem um controle. Jó, ele diz em seu processo: eu agora te conheço. Porque antes era só de ouvir. E esse é o caminhar do cristão. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Mas todos os processos, eu digo pela minha vida, porque fui esmagada, humilhada, pisada. Recebi palavras aonde eu tinha que me humilhar. Eu tinha que me submeter. E aí a gente fica sofrendo psicologicamente. Vou me submeter ao ser humano. Não. Você está se submetendo à vontade de Deus. Está confiando no processo de Deus. Está se colocando como Naamã, debaixo do processo, debaixo da palavra, debaixo. Você está aceitando o que Deus está trazendo. Foi isso que Zedequias não entendeu. Meu Deus, eu vou me submeter a Nabucodonosor. Não! Eu vou me submeter à palavra, eu vou aceitar o processo, eu vou confiar no que Deus está trazendo. Mas quando colocamos o nosso orgulho, a nossa soberba acima das palavras de Deus, como é que eu vou voltar para um lugar que eu me frustrei, que eu já tentei, que eu já fiz de tudo, que eu me desgastei, que eu perdi as forças, como Pedro? Eu tenho que obedecer à palavra e então ver o que esta obediência vai produzir de resultados. Eu tenho que sair do meio da minha parentela, da casa do meu pai e começar a caminhar sem saber aonde Deus está me levando. E só no caminhar Ele me dizer o próximo passo. Isso é fé, isso é crer. E como eu vou crer se eu não conheço o caráter de Deus, se eu não conheço as palavras de Deus, se eu não me relaciono com Deus? Quem não tem relacionamento com Deus, a sua mente é invadida pela mentira de Satanás. E aí fica entristecido e paralisa e quer sair da porta de Canaã, da porta da bênção, da porta da conquista, da porta da intervenção de Deus. Porque ouviu pensamentos negativos, porque ouviu a voz da incredulidade. Então, quando é que ficamos mais suscetíveis à voz da incredulidade? Irmãos, quando não nos relacionamos, quando não conhecemos a palavra. Por isso o convite do Espírito Santo para nos abastecermos. Mantermos as lamparinas acesas. Rebeber a palavra, é comer a palavra, é se alimentar da palavra. E no final deste vídeo eu vou te dar irmãos meus que falam as palavras de Deus. Falam a verdade, ensinam a verdade. Então alimente a sua mente com a palavra de Deus. Não relative mais se você substituiu e está praticando algum conhecimento desses tempos e está praticando alguma coisa que esses tempos trouxe, fabricação de mãos humanas, e substituiu a palavra e relativou a palavra de Deus. Saia agora desse abismo, diz o Senhor. Saia desse abismo. Ter mais conhecimento não livra do poder do diabo. É só a proteção de Deus, irmão. É só a proteção de Deus. E com esse mexer, o que aconteceu com Jó? Ele adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Ele adorava o Senhor. Ele adorou ao Senhor. Jó tinha práticas constantes. Jó tinha práticas
constante. Jó tinha uma vida que era íntegra, justa. Deus tem falado muito nesses dias sobre o caminhar da igreja. Integridade, honestidade, fidelidade, pureza, sem maldade, porque os maus não entrarão. Se afastar do mal era a vida de Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Evitava fazer o mal. Evitava fazer o mal. A palavra de Deus diz assim, lá no capítulo 1, no verso 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é verdade. Primeiro que a gente só chegou no ventre porque Deus quis. A vida está em nós porque Deus quis. É por isso que de muitos Deus tira a vida. Porque está usando da vida para fazer o mal, para praticar o mal, para trazer sofrimento. Então o Deus que deu a vida, Ele também tira a vida. Assim nos lembra o Senhor. Assim nos diz o Senhor. Então Jó, ele voltou o seu coração para Deus. Então, Lili, eu tô sofrendo emocionalmente. Eu tô sofrendo psicologicamente. Porque aquilo que eu amava, aquilo que eu receava que acontecesse, aconteceu. Deus mexeu e tá mexendo com toda a minha estrutura física, emocional e psicológica. Então, Lília, qual é a prática que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer nessa situação? Ah, eu vou a uma balada. Eu vou a uma balada que eu vou trazer dopamina e vou me alegrar. Não. Jó está mostrando. Volte o seu coração para Deus. Vá falar da sua dor, da sua amargura para Deus. Se você tiver um amigo de fé que possa conversar sobre a dor da sua alma, converse. Sobre o momento que você está passando, converse. Mas nós temos hoje e estamos esquecendo do Consolador Espírito Santo, do Guia Espírito Santo, do poderoso Espírito Santo, do sábio Espírito Santo, do inteligente Espírito Santo. Ou seja, Ele te dá sabedoria, Ele te capacita, Ele te dá habilidades para enfrentar o dia mal, para passar pela situação de estresse, para passar pela situação de tristeza, para passar pela ansiedade, para passar pela depressão, pelas muitas águas, pelo fogo, porque não estamos só. E como eu passo pelo fogo, como eu passo pelas águas, com a minha humanidade? Não, com a presença de Deus comigo e com você, com a presença de Deus com a igreja, com a presença, com a cara no pó, com as vestes rasgadas. E as vestes rasgadas é uma mente que se humilha, é uma mente que se subordina. Então, uma mente humilde, uma mente subordinada, ela vai procurar o Egito, ela vai procurar dopamina, ela vai se humilhar, ela vai se quebrantar, ela vai jejuar, ela vai orar e ela vai tentar entender como Esther, qual é a estratégia do Senhor, o que o Senhor quer nesta situação, porque quando entendemos a nossa pequenez humana e quando temos consciência de quem somos, entendemos. A guerra só vence Deus conosco. A intervenção só vem Deus conosco. E como é essa intervenção? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então a gente só entende que as vestes de Jesus vai liberar poder, que Jesus vai liberar cura e restauração, que Jesus vai nos ensinar psicologicamente para que quando venha a peneira, a gente possa permanecer firme na rocha. Jesus não foi atrás de Judas. Mas Jesus sentou e conversou com Pedro. Porque Pedro estava limpo. Mas naquele momento da peneira, aonde ele estava na sua humanidade, como eu e você um dia estivermos,
Então ali sentado no fogo, ele não se posicionou, ele negou, ele teve medo. Medo de perder a vida. Eu não sei. E ele seguia Jesus de longe, diante daquele sofrimento. Jesus, ele sentaria à direita de Deus. E o diabo queria oferecer uma coisa pequena diante daquilo que Deus tinha grande. Poder, autoridade, nome acima. Então, o céu tem coisas maravilhosas. E o diabo quer nos distrair com as coisas desse mundo. Porque o céu é de graça, conquistado com muito sacrifício, com o inocente. Mas o que vai prevalecer não é o poder dele operando, mas é nós saindo desse cativeiro e Deus restaurando a nossa sorte. E Deus restaurando a nossa estrutura. Porque é Deus que reestruturou Jó, que devolveu a saúde de Jó, que devolveu a saúde mental de Jó, que devolveu a saúde emocional de Jó, que restaurou os seus relacionamentos, que restaurou a mesa. Então, a situação que você está vivendo hoje, uma situação de tristeza, uma situação de dor, é Deus convidando você com seu coração para ir à presença dele, para conversar com ele, para se abrir com ele, para expor para ele. Deus é aquele que expõe a nossa dor. Deus expôs a dor de José. Quando José ele está em um dilema. José está em um dilema. Em um dilema interno, em um dilema psicológico. Como acreditar? Seus irmãos agora, José ele foi traído, ele foi vendido, mas ele foi colocado em uma alta posição por Deus para ser governador do Egito. Se você não conhece essa história. Então ali, eu diria assim, né, trazendo para a linguagem de hoje. O mundo começa a passar por uma seca e só onde José está. Então veja, o Egito era um lugar rico, era um lugar próspero. E Deus coloca todas as coisas do Egito nas mãos de José. Para você ver. Não fique inquieto porque o ímpio está crescendo e prosperando. Porque o que está na mão do ímpio vai parar nas tuas mãos, diz o Senhor. Deus vai colocar sobre o teu governo. Deus vai colocar sobre o teu governo, debaixo da autoridade que Ele mesmo tem preparado para a tua vida. Então vamos aceitar o processo de Deus que esmaga a nossa alma, que nos faz chorar. José, esse José que eu falo agora que era governador, na prisão ele queria voltar para a casa do pai. A alma dele estava exausta. Ele dizia para aquelas pessoas que estavam ali, ele estava num ambiente de pessoas maus. Ele queria sair dali, ele foi parar ali, ele não fez nada. Para você ver que vamos parar em lugares que pessoas maus foram parar por causa das suas obras, por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões. E quem tirou José da prisão? Deus. A prisão preservou a vida de José. A prisão preservou José de se manter no ambiente, no lugar e debaixo do propósito e dos sonhos que o próprio Deus gerou dentro de José. Então a palavra de Deus diz, eu e você não vai ter o controle, eu e você não vai entender, mas eu e você tem que confiar, eu e você tem que praticar o bem, mesmo que estejamos passando por dias mais. Porque isso acontece. Nós não entendemos tudo. Lá em Daniel capítulo 10, porque Deus quer que hoje me traz aqui para falarmos realmente de estruturas emocionais, psicológicas e físicas. Onde pessoas estão sendo abaladas, não por uma negligência, não. É porque situações aconteceram e vai mexer com a tua estrutura. Então a gente quer preservar a estrutura, mas há situações
que elas são tão gritantes, elas são tão aflitivas, elas são tão importantes, elas têm tanto significado, que ela vai mexer com a tricotomia do teu ser. Como uma vez uma irmã minha ministrou e ela dizia, não é suporte a visão não, é sustente a visão. Sustente a visão. Sustente a visão. Aquilo que Deus traz, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela, aquilo que a nossa mente começa a entender e vai mexendo com a tricotomia do nosso ser. Então lá em Daniel, capítulo 10, do verso 15, eu vou ler na versão de hoje, porque tem a palavra que o Espírito Santo está ministrando. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente. Veja, ele começou a falar, até a fala dele estava sendo prejudicado. Quando nós estamos com a estrutura física muito abalada, até não sentimos força de falar, de orar. Então suas lágrimas falam. Seus joelhos dobrados falam. Ana não expressava palavras. Mas Deus ouviu a sua oração. Muitas vezes não expressamos palavras. E somos até mal interpretados por aqueles que estão escolhidos pelo Senhor no templo e que olham e vê a forma como adoramos, a forma como falamos com Deus e querem fazer percepções humanas, com o olhar humano, com a escuta humana. Aonde Isaías 11 diz que não é mais com o olhar humano, não é mais com a escuta humana, mas é um discernimento do Espírito, é revelação do Espírito Santo de Deus. Então, veja, ele fala, meu Senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Esta visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o Senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Aquelas pessoas humanas que estavam realizando o desejo do diabo, aonde o próprio Jesus falou com os fariseus e os judeus, que acreditavam que eles eram filhos de Deus, e Jesus diz, vocês estão falando com as minhas palavras, né? Jesus está falando a verdade, porque Jesus é a verdade, Jesus não te mantém na mentira. Eles estão dizendo, eu sou filho de Deus. Jesus fez, não. O pai de vocês é o diabo, o pai da mentira. Porque vocês estão realizando o desejo dele. Qual era o desejo deles? Matar Jesus. Então Jesus está dizendo para eles, trazendo discernimento para a mente deles. Vocês estão se enganando. O pai de vocês não são Deus. Se fosse Deus, eles não estariam fazendo aquela obra. Então veja, quem olhasse a um olhar humano, alguém ia ver o diabo naquela judeus, fariseus, Judas, Roma, politicagem, juízes, trazendo para nossa linguagem, né? Vamos dizer, política, juízes, ministérios ali, advogados, religião, povo. Veja quanta trama. Veja, mas Jesus diz que aquele era o momento do poder. Era o poder do diabo. Então, tudo aquilo ele estava manifestando pelo seu poder. Ele estava usando seres humanos, ele estava usando pessoas. Então, nós não lutamos contra seres humanos, você não vê Jesus matando ninguém. Mas o diabo está usando humanos. Está usando essas casas. Não estão à vista de ninguém. As pessoas, se você olhasse sem discernimento espiritual, sem saber a palavra que está operando naquele momento, você vai ver apenas seres humanos, vai ficar com raiva deles, vai odiar eles. Irmãos, é um ser humano que está matando os filhos de Zedequias, que está tirando os seus olhos. São seres humanos que estão tirando a visão de Sansão.
Veja, o mais alto nível de maldade, perversidade, ferimentos, obras carnais. Então, o poder do diabo está ali operando. Então, Jesus está ferido no físico. Recebeu coroa de espinhos. Tu acha que não estava doendo? Ele viveu a maior somatização do mundo. Sangue. A dor psicológica era tão grande, tão grande, tão grande que o seu suor, que o seu físico. Olha aí a somatização. Então, obedecer a palavra de Deus vai mexer com a tricotomia do teu ser? Vai. Em dado momento, vai. Em dado momento, vai chorar. Em dado momento, não vai ter força. Em dado momento, não vai ter poder nem para se levantar. Nem para andar. Vai faltar até respiração. Porque Jesus não nos engana. Jesus preparou os discípulos psicologicamente. O mundo vai odiar vocês. Pessoas vão procurar matar vocês e pior. Vão pensar que estão fazendo a vontade de Deus. Mas estão fazendo a vontade de quem? O desejo de quem? Do diabo. Então Jesus não mente. Jesus fala a verdade, ele não te engana psicologicamente. Ou seja, o diabo vai perseguir, o diabo vai levantar obras mais. Então, quando Paulo e Silas estão dentro de uma prisão, eles estão louvando, eles estão adorando, eles estão juntos, graças a Deus. Então, são situações, veja, Pedro na prisão, autoridades, politicagem, juízes, o direito humano ali sendo negligenciado, porque uma pessoa realmente inocente está dentro de uma prisão, Pedro, Paulo e Silas. Então você vê que o diabo, seres humanos que hoje têm acesso, que hoje têm autoridade, que hoje têm conquistas, que hoje têm poder sobre alguma coisa para manipular, para realizar as maldades do seu coração. E os discípulos não oferecendo resistência. Fala a verdade. Se fosse tu agora, vamos dizer que o presidente mandasse te prender e mandasse te chicotear em praça pública e te jogasse dentro da prisão. Tu não ia não no Instagram mandar levantar um povo para se revoltar? Não. Você não vê os discípulos fazendo isso. Então a gente precisa acordar e ver a nossa identidade. Precisa entender que por mais que nós venhamos tentar proteger a tricotomia do nosso ser, haverá situações em que seremos abalados. Mas como permanecer com fé? Como permanecer confiando? Porque tem que ter relacionamento, tem que ter conversa com Deus, tem que ter jejum, tem que ter oração. Não são armas da carne, mas são poderosas em Deus. É Deus agindo e abrindo prisões. É você ferido e louvando. E Deus abalando e mandando terremoto. Então, diante dessa situação, assim como me aconselhou o Espírito Santo, e eu sou obra do Espírito Santo de Deus, de Jesus na cruz, dos meus irmãos que falam em nome de Jesus, que ensinam em nome de Jesus. Leia a Bíblia, como a Bíblia, volte-se o seu coração para Deus, porque senão somos submergidos. Quando é que os rios vai nos submergir? Ou o fogo vai nos queimar? Se nós não tivermos debaixo da palavra. Se você é aquele que lança dentro da cova, que trama os maus nas ocultas, mas se você é aquele como Daniel, você é inocente, você não fez nada, nem ofereceu resistência ao decreto, ao que foi estabelecido por mãos humanas, tramado por mãos humanas, sustentado por mãos humanas, você vê a intervenção do céu. É uma igreja dependente, é uma igreja confiante, é uma igreja que parece vulnerável, porque os humanos têm poder, têm conquista, têm acessos, estão estabelecidos em alguma área profissional, estão na área jurídica, estão na área policial, estão na área do FBI, estão na área
da Polícia Federal, mas que usam. Não com fidelidade, não com honestidade e fidelidade à profissão, mas usa do acesso para forjar provas, para manipular situações. Aí você diz, meu Deus, é grande. Porque você vê alguém como Senaqueribe que diz, eu destruí muita gente. É uma linguagem para você entender. Vocês vão acreditar em Ezequias, que o Deus de vocês vai salvar vocês? Quem é que ameaça? Quem é que fala negativamente? Quem é que quer mexer com a estrutura do nosso ser? O diabo. Mas se a tua estrutura está em Deus, se a tua fé está em Deus, está no caráter de Deus, mesmo que afira sofrimento, ainda assim você confia na palavra, você se ajoelha, você adora, você volta o seu coração para Deus, você não oferece defesa, resistência. Você se submete à palavra, aonde as autoridades estão usando de poder, de acesso, para praticar o mal na vida de Pedro, para praticar o mal na vida de Paulo e Silas. E Deus faz uma intervenção. Deus te tira da prisão, Deus te solta da prisão. Quem que mandou? Qual foi o magistrado que mandou uma carta? Veja, mesmo as portas estão abertas, Paulo e Silas não saiu. Mas chegou uma carta, chegou uma mensagem de liberação dos magistrados. Então, embora você não veja o espiritual agindo, saiba, é Deus que abala a prisão, é Deus que faz magistrado levantar autorizações e te tirar da prisão, diz o Senhor. Deus está movimentando o cenário, Deus está fazendo intervenções, então vamos dar a glória para Deus, vamos reconhecer o poder de Deus e vamos nos humilhar debaixo da sua, e vamos nos humilhar na sua presença, debaixo da sua palavra. Assim nos diz o Senhor. Então, Daniel capítulo 8 diz, Daniel adoeceu. Capítulo 8, verso 27. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Daniel estava servindo o rei. Neemias estava servindo o rei. O povo estava espalhado. Mas havia uma palavra de restauração. Deus restaura o seu povo. Deus traz alegria para o seu povo. Deus traz saúde para o seu povo. Não troque a dependência em Deus por uma dependência humana. Não troque a dependência das palavras de Deus por a dependência de conhecimentos feitos por mãos humanas. Porque o que manteve eu viva, embaixo de humilhação, embaixo de ser pisada, esmagada, humilhada, feita de tapete, foi as palavras de Deus, falada na boca de profetas, que revelou o que havia no meu coração, que revelou que dores eu precisava pôr para fora, que revelou, que me direcionou, que me disse o que devia praticar naquele momento, o que Deus queria de mim. Então o Espírito Santo de Deus estava me dirigindo a todo momento, usando o pastor Luciano Subirá, usando a pastora Camila Barros, usando a pastora Nitesca Alves. Ela tem vídeos todos os dias, é uma profeta de Deus, fala a verdade de Deus, é muitos levantes, porque Deus a usa poderosamente para revelar o coração do seu povo. Deus a usa poderosamente para revelar as dores do seu povo. Deus a usa poderosamente para revelar o futuro do seu povo, que está com o coração quebrado, que está em pecado, que está em dúvida. E Deus a usa poderosamente pelo seu Espírito, pela sua presença, pelo dom do Espírito Santo. A minha irmã, ser humana, pastora Nitesca Alves, para voltar os corações para Deus.
Então, o Espírito Santo a usa para trazer entendimento, para trazer discernimento, traz a sabedoria que vem das palavras de Deus. Então tem a Delboni Reis, ela tem vídeos também, todos os dias, e tem um horário que é online, mas agora eu não tô lembrada. Tem a Elane Cristina, eu sempre digo Elane Cristina com 2 N, e que ela tem um cabelo cacheadinho, é morena e usa óculos, porque o nome Elane, aparece várias Elane no YouTube. Nitesca Alves não, aparece ela. De homens tem o pastor Eduardo Gonçalves, que traz muito entendimento da palavra de Deus, é um pastor levantado pelo Senhor, que ministra aquilo que o Espírito Santo de Deus traz para a sua igreja, que fala a verdade, que traz entendimento para a nossa mente, ou seja, não te deixa no engano, não te deixa na mentira. Por quê? Porque fala a verdade da palavra de Deus. Tem o pastor Luciano Subirá, que tem o ministério ovalho.com. Ele tem vários livros que falam sobre santidade, sobre até que nada mais importa, ou seja, uma entrega de coração íntegro e total para Deus. Tem sobre jejum, tem sobre santificação. Ele tem o ministério ovalho.com tem vários cursos. Tem a pastora, né, que foi por muito tempo psicanalista, que é a Ilma Cunha. Ela fala sobre legado, ela fala sobre o ambiente familiar. Faz muito tempo que eu não a ouço, então eu não sei as atuais mensagens que ela ministra do Espírito Santo de Deus. Me ajudou em uma época e agora eu tô aqui para ajudar você também, para que você possa ouvir, beber água viva, para não ceder aos pensamentos negativos do diabo. Porque ele quer uma brecha para entrar na cidade e para fazer o estrago. Ele quer que a gente acredite nas suas mentiras. E para você não acreditar na mentira de Satanás, você tem que saber a verdade da palavra de Deus. Então, Ilma Cunha, ela tem um livro também da alma, né? Eu esqueci agora. Enigmas da Alma, é muito bom. Ela tem um livro sobre família. Luciano Subirá também tem um livro sobre família. Ele tem um podcast, Viva a Família. Eu assisti nesses últimos dias uma ministração dele, muito reveladora do Espírito Santo, que fala sobre obediência. Obediência, eu não lembro bem o tempo. Eu lembro de toda a mensagem, mas às vezes o tema assim. Mas eu sei que é obediência. Deus quer obediência e não sacrifício. Assim, é como se você sacrificasse. A palavra do tema é sobre isso, obediência e sacrifício. E fala justamente de Saul, quando Saul ele prefere sacrificar do que obedecer. Então é uma palavra muito reveladora do Espírito Santo, para entendermos sobre obediência, para entendermos o coração de Deus, que não é uma religião de mentira, é uma religião onde você quer realmente se relacionar com Deus, onde é uma entrega verdadeira, onde você entende que só Deus é Senhor, que só Deus pode te ajudar, que obedecer a palavra de Deus é o melhor caminho, é para o teu bem. Então é um adorador que de verdade quer obedecer a Deus, quer adorar a Deus. Então sacrificar e obedecer é uma consequência de um coração que está entregue a Deus. Então quantas renúncias eu fiz que Deus pediu? Deus pediu vinho, Deus pediu maquiagem, Deus pediu veste, para destruir totalmente. Não foi parcialmente. Então você vê que a minha maquiagem ela é muito neutra. Realmente é o Espírito de Deus que aparece. Então, Deus trabalhou as minhas vestes, que não glorificava o seu nome, que não falava da princesa e da noiva pura, santa, que Jesus quer. Então, as minhas roupas revelavam sensualidade, mostrava a estrutura do meu corpo. Então o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu dei todas as roupas do meu guarda-roupa. Então assim, Deus começa a te pedir. Se você se aproximar, Deus vai te pedir. Deus vai te pedir. E você, ao se aproximar de Jesus, vai se entregar. Sem nem olhar para trás como Pedro. Vai deixar tudo para trás. Porque Jesus é maravilhoso. Então deixa eu ver mais. Dorama, eu gostava muito de dorama. Engraçado que dorama, quando Deus me pediu, isso é coisa da minha cabeça. Olha o pensamento de outras pessoas. Tô querendo ser santa demais. Mas eu não sentia mais paz. E eu gostava muito de dorama, né? Principalmente os românticos. Mas Deus pediu.
Então eu pude dar mais tempo para Deus, ficar mais com Deus. Porque querendo ou não, você pensa que não, é uma besteira, mas tem ensinamentos por trás. Como lidar com estresse, como lidar com situações de frustrações, que mexe com a tua estrutura emocional. Então, eu via nos doramas ali, vão beber, vamos nos encontrar com os amigos, não é? O empoderamento da mulher, aonde menospreza a masculinidade humana do homem, não é? Onde Deus estipulou o homem como cabeça, né? Você que é mulher e é casada, o marido é o seu cabeça. E talvez ele seja uma autoridade que está sendo injusto. Então você pode orar, mulher, e Deus vai intervir no teu cenário. Saiba que Deus, ele quer o teu bem. Ore para que Deus tire o diabo de dentro da tua casa e as suas obras e os seus filhos, aquilo que ele construiu e estabeleceu no reino. Que você está, é amante, tem forca e tem filhos. E Deus destrói. Agora você, mulher, tem que fechar a brecha para a desobediência e se humilhar debaixo da palavra de Deus, onde você é companheira do seu marido, onde você é auxiliadora do seu marido, onde você cuida dos seus filhos, cuida do lar, onde vocês andam debaixo da mesma missão. Muitas mulheres deixaram de ser companheiras do seu marido, dos seus maridos ímpios, dos seus maridos incrédulos que não obedecem a palavra. Então está debaixo de desobediência. Sujeitai debaixo da sua mão de Sarai. Você agora conhece a verdade, está gerando. Mas você não pode se exaltar como Agar. Falamos muito dos maltratos de Sarai, mas não falamos que também Agar começou a se exaltar. Começou a ficar exaltadinha, porque estava gerando. E Deus, ele sabe o processo certinho para nos humilhar. Mas já que você conhece a verdade, se você não orar por este marido, não orar por esse filho, não gerar em ele oração, não pedir uma intervenção do Senhor, até que eles nasçam da palavra, eles nasçam da palavra, eles nasçam da presença do Espírito Santo de Deus, vão dar trabalho, vão dar dor, até que nasçam. Mas também quando nascer, é alegria. É alegria. Antigamente as mulheres casavam por imposição e caíram em vários relacionamentos que já feriram dor e sofrimento. E nós vemos intervenções de Deus. Abigail casada com um homem carnal. E Davi, quando esse homem morre, atrás para ser a sua esposa. Então, foi algo que o Espírito Santo ministrou. Antes era um impositivo. Hoje a gente é livre para escolher. Mas temos escolhido sentimentalmente e emocionalmente. Temos sido enganados como Josué. Temos sido enganados psicologicamente pela aparência, pelo que se fala, pelo que se diz, sem ao menos consultar a Deus. E quando nós vemos, já fizemos uma aliança e somos de palavra, é até que a morte nos separe. É aí que os gibeonitas têm enganado muitas mulheres. Tem enganado muitos homens, aparência de bom, aparência de coitadinho, aparência de coitadinha. São palavras e são aparência. Mas vem do inimigo para se infiltrar, para se aliançar. É um discernimento da palavra. Então a palavra de Deus diz que Daniel estava doente. Que Daniel estava doente, não estava entendendo as visões, estava atônico por causa das visões. E isso acontece no nosso relacionamento com Deus. Então eu não sei como você está hoje emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. O que eu devo fazer nessa situação? Qual é a prática? Você precisa ouvir a Deus, ler a palavra de Deus, buscar a Deus de todo o coração. Também tem uma ministração da Ruth Catala. Meu Deus, Deus falou muito comigo. Assim, já no finalzinho ele trouxe algo, sabe, que eu já tenho como prática na minha vida, não é? De eu não ir atrás de Judas para impedir Judas de trair. Que Jesus, ele não paralisou o seu ministério. Veja, se você acha que Jesus não sabia o que Judas ia fazer, ou que Judas roubava, e você vê Jesus não fazendo ali uma intervenção. Porque o mal, por si só, ele se destrói. Entendem? E tudo quer nos distrair do propósito. Então,
ela trouxe ali, sabe, a verdade das palavras de Deus. Porque é algo que eu entendi, Lilian, não, você querer ser legalzinha com as pessoas, para elas se manterem em seus pecados, elas vão pro inferno. Mas falar a verdade, muitas vezes, elas vão te machucar. Porque estão em desobediência. Estão andando nos conselhos do seu coração. Mas, Lilian, eu já te dei estrutura para falares a verdade, para se posicionar. E aí, quando vier, realmente, essas pessoas usam da autoridade para falar palavras que te magoam, que te machucam. Tu tens um alicerce em mim. Fala para mim, diz o Senhor. Então, qual é a... É desarme-se. E porque a gente acha, muitas vezes, que o ano começou e a gente não vai ter frustrações. Que a gente não vai ter não de Deus. Que a gente não vai ter dor. Que a gente não vai ter sofrimento. Porque o diabo, ele quer trazer essa dor e esse sofrimento. E na maioria das vezes, ele vai usar seres humanos. Aí você não luta contra seres humanos. Mas aí você ora, você jejua, você fala da sua dor para Deus, você pede da sua intervenção para Deus. E aí você olha e diz, meu Deus, como consegue fazer tanta maldade? Como consegue mentir? Como consegue? Você fica pasmo com a maldade. E a maldade esfria o amor fraternal. Entende? Entende? Que Deus está falando, então ouça também. Muito bom. Desarme-se. Ela foi ministrada ontem. Ontem foi... Hoje é terça. Hoje é terça? É. Foi ministrado ontem, na segunda-feira. Foi ministrado ontem. Né? Eu também... Eu ouvi alguma outra ministração, Senhor. Não, que o Espírito Santo. Mas... Pronto, eu falei. Tem a Raquel Lima também. Não é? Tem a pastora Thalita Pereira, que também traz o ensino da palavra. Não é? Ela tá agora com um propósito, eu ainda não ouvi, mas eu vi que ela tá postando no YouTube sobre a exaustão da liderança, as dores da liderança. Porque muitas vezes, né? Enfim, o que se é mostrado na mídia é o sucesso da liderança, é o trabalho da liderança. E ela tá abrindo ali o coração para mostrar os bastidores, para mostrar o que acontece. Jesus é assim. E eu acredito que tá faltando muito disso em nós, sabe? Paulo e Silas mostra ali, diz a sua vulnerabilidade humana. Fomos parar na prisão, fomos chicoteados, não fomos entendidos. Jesus mostra essa vulnerabilidade no seu ministério. Colocaram sobre mim espinhos, eu chorei, eu supliquei ao Pai para que afastasse de mim esse cálice, né? Eu vivi ali uma somatização, sangue, rasgaram minhas vestes, zombaram de mim. Então, assim, essa é a vulnerabilidade nos processos. Porque de verdade, irmãos, quem é poderoso é Deus. Quem é poderoso é o Espírito de Deus. Quem? Os dons é do Espírito. Até a frutificação é um processo do Espírito Santo. É a fotossíntese da luz da palavra de Jesus em você. Então você vai frutificar da presença. Você vai frutificar da palavra que está dentro de você. Da palavra de Jesus. Judas, ele não frutificou a palavra porque ele não está limpo. Entende? Então nós, como igrejas, somos poderosos em Deus. Deus é mais poderoso do que a situação que traz ao Brasil, do que injustiças que o Brasil comete, do que poderosos no Brasil tem levantado, não é? Tem zombado daquilo que é sagrado para Deus e tem relativado, tem dito não é bem assim, não é bem assim como Deus diz, você pode ser quem você quiser, ou seja... Tem incentivado as pessoas a viverem no engano da mente, a viverem na mentira, a viverem em maus caminhos, porque essa é a religião de Satanás. É uma religião mentirosa. Jesus, ele está sendo... Irmãos, Jesus não vai te deixar no engano. Presta atenção. É povo que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e que diz, Deus é meu pai. Jesus diz, não. O pai de vocês é o diabo. Tu teria coragem? Pensa direitinho se tu teria coragem. É essa a identidade que o Senhor quer levantar.
quer ressuscitar em nós uma confiança nele. Porque quem confia em Deus fala a verdade. Porque sabe, falar a verdade vai ser ferido. Falar a verdade vai parar em prisão. Falar a verdade vai mexer com a tricotomia do teu ser. Porque se você não luta contra seres humanos, então você não vai lutar, você vai se pôr numa posição vulnerável. Alguém que tem autoridade vai te colocar na prisão. Alguém que tem autoridade vai pegar o chicote e vai bater em você. E nós, como igreja, temos armas poderosas para Deus se manifestar na terra e mostrar que Ele é soberano e que Ele manda no céu e manda na terra e colocar seres humanos em seus devidos lugares. São pó e ao pó voltarão. Não são deuses, não são grandes e não são poderosos. Todo o poder que alguém detém, toda a autoridade que detém algum poder, foi Deus que deu, mas Deus também toma. Deus também age. Então, estão querendo enfraquecer o poder de Deus na nossa identidade como igreja. E nós temos validado esses acessos devido aos conhecimentos que têm nos apavorado. Conhecer o cérebro, conhecer a mente, conhecer o comportamento humano. Jesus é a melhor pessoa que promove o autoconhecimento. Toda vez que você erra, que você fala uma palavra que você não queria falar, que você age emocionalmente, mas não queria agir, Jesus está dizendo, as emoções te dominam. Não estás controlando a tua língua. Jesus está te mostrando. E Ele quer te ajudar a sair desse lugar. Então, Jesus tem tudo que nós precisamos. E precisamos voltar para este lugar. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.